Cá estamos para mais uma à conversa. Hoje vamos ter aqui um convidado, uma conversa que vamos ter, que paramos, mas vamos continuar a ter aqui uma série de convidados. Hoje temos aqui um que tem realmente um homem já bem conhecido do mar, que tem realmente, preenche bem o seu tempo, tem um tempo, é um homem já bem vivido. Tens realmente uma passagem para o Gondomar, um currículo já invejoso. Foi presidente da Associação Comercial e Industrial do Gondomar, ou ao contrário, da Associação Industrial e Comercial do Gondomar, assim é que é. Comercial e Industrial. Comercial e Industrial do Gondomar. A primeira é o comercial. É, comercial. Já está a perceber quem é. Foi político, foi autárquico, foi elemento da Junta, do Executivo da Junta, foi também elemento da Assembleia Municipal. Enfim, tem uma vida que nos vai aqui contar que durante cerca de uma hora vamos aqui ter realmente uma conversa amena, para ficar a conhecer, quem não conhece, muita gente já conhece, é o Sr. Fernando Marques, um homem que já com uma idade muito bonita, mas que continua aqui lúcido e ainda faz muitas coisas lindas nos seus tempos livres. Agora são quase todos, não é? Todos livres são muitos. Muito obrigado, Fernando Marques, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Vamos naturalmente estar aqui, vamos conversar aqui durante algum tempo. Ok, amigo amante, é com prazer que estou aqui e aceitei o seu convite e estou aqui para responder àquilo que me perguntaram. Era exatamente aí que eu queria começar. Para se identificar melhor, quem é afinal o Fernando Marques? Assim, numa breve pincelada. O Fernando Marques é o Fernando Marques. Pois, mas o que foi, quem foi, o que fez? Bem, o Fernando Marques fez muita coisa e não fez nada. Não, muita coisa fez. A única coisa que eu gostaria que fosse conhecido era para mudar o mundo, mas isso é impossível. É impossível, mas contribuí também para melhorar algumas coisas em Gondomar. Isso dá-me uma certa satisfação porque considero que fiz alguma coisa na minha vida. Não, fez muita coisa em Gondomar. E é exatamente por isso que eu quero cá. É exatamente para dizer, é um homem casado, com filhos, netos. Com netos. Um casal, uma rapariga e um rapaz. Hoje já são mulheres, não é? Têm família e tenho 4 netos. 2 filhas do meu filho e um casal da minha filha. Vamos começar exatamente por aí. O Serra é uma família, portanto, já conceituada, uma família harmoniosa, que pelo menos que serve de exemplo para muitos. O que é o conceito de família para si? O conceito, para mim, acho que é um tijolo ao chão, uma base para uma boa sociedade. Se houver muitas famílias verdadeiramente unidas, com preparação, com educação, a sociedade melhora. Mas eu constato que atualmente as famílias estão a desagregar-se. Não há aquela união que havia, embora na minha família isso não se verifique, mas já vejo algumas... É casado há quantos anos já agora? Há 60 anos. Já fez as mas já mesmas conheço a minha esposa há 68. Portanto, continuando, eu cortei-lhe se calhar o raciocínio. O conceito de família, portanto, há muito para definir do que é o conceito de família. Sim, há muito. Porque hoje em dia, como você estava a dizer, eu depois cortei-lhe a palavra, há muita desagregação, há muita... Até eu tenho verificado, mas ainda se encontra muitas famílias... Mas acha que se está a perder um pouco esse conceito de família? Eu acho que sim, que está a perder-se um bocado esse conceito. E o que é que acha que contribui para isso? Olha, eu vou-lhe dizer que contribuiu para isso o 25 de Abril. Não me diga. É verdade. Essa para mim é uma surpresa. O 25 de Abril, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, dizem que veio trazer liberdade, mas hoje não temos a liberdade completa. Eu posso lhe referir, por exemplo, os meus filhos, tinham uma escola ali no Monte Crasto, eles iam sozinhos para a escola, sozinhos. Hoje é impossível isso. Não têm a liberdade de ir sozinhos para cá. É outra coisa, eu quando andei a estudar na Escola Comercial Oliveira Martins,
tinha os meus 10 anos, ia fazer 11 anos, eu ia sozinho de Valbom a pé até a Rua do Sol. Era 1 hora de caminho, ia e vinha. Hoje, amigo Amando, isso era possível hoje? Não, mas realmente É claro que as coisas evoluíram, evoluíram. exatamente, é isso que eu ia dizer. Mas perdeu-se muito a segurança que havia naquele tempo. Hoje, eu para levar, eu tinha uma neta em minha casa, para levar ao colégio Paulo VI, e levá-la de carro. Sabe dizer? Antigamente ia a pé. E eu ia para a Rua do Sol. Mas concorda que realmente a partir daí a evolução também é feita tanta, quanto mais há evolução, também mais vícios se adquire. Concordo com isso, não é? Mas o conceito de liberdade, não há que, enfim, as pessoas muitas vezes não respeitam que a sua liberdade não deve chocar com a liberdade do próximo. E isso não se verifica. Vê-se muitas vezes que o conceito de liberdade para certas pessoas não existe. Quer dizer, eu é que posso, quero e mando. Não é? Mas concorda que o 25 de Abril trouxe algumas coisas também boas? Bem, naturalmente que sim. Se não fosse o 25 de Abril, com certeza nós ainda continuaríamos desatrasados. Não é? Não era coisas boas e coisas não más, era possível na sua perspectiva. Estar integrados na União Europeia. Enfim, embora há quem diga que é uma asneira, mas se não fosse a União Europeia, nós também... Não será melhor pôr assim a situação? Muitas pessoas não souberam usar a liberdade. Não souberam usar a liberdade. Mas, amigo Amândio, poucos fazem mal a muitos. Basta uma uva estar num cacho para apodrecer as outras. Exatamente. E depois não é isso. É que normalmente começa-se a generalizar tudo. Se é um polícia que comete uma asneira, é a polícia, não é? Quer dizer, é aquele elemento e generaliza-se tudo. Não é? Isso que também não está correto. Vamos voltar ao seu início de vida. Será um homem já com longa vida, com 7 ofícios, já fez muita coisa na vida. Mas uma pergunta que eu queria colocar, uma vez que fez tanta coisa, o que é que sonhou quando era miúdo? O que é que queria ser quando fosse grande? O meu sonho seria tirar um curso de arquitetura e porquê é que não fez? Eu não... Havia dificuldades? Amigo Amândio, vai-me fazer descobrir assim, mas... Enfim, eu fui para a escola comercial porque o meu pai me impôs que fosse para a escola comercial, porque o meu irmão mais velho do que eu, não era o irmão mais velho, o meu irmão mais velho era uma irmã, que estudava lá na escola comercial e que tinha que aproveitar os livros dele quando não foi, isso não aconteceu, não é? Não aconteceu. De maneira que eu fui estudar e no primeiro ano eu estava tão contrariado que perdi o ano por faltas. E ia andar de patins lá no Parque das Camelas. Mas eu cheguei à altura, pensei, tinha que ser. Se eu não tiro este curso, não tiro nada. E depois dediquei-me e acabei de tirar o curso em 1946 ou 47, já não me recordo bem. E daí, passados uns meses, empreguei-me. E foi assim. Mas aquele sentido de mexer nas coisas e tudo ainda hoje persiste. A atividade portanto, profissional que escolheu não foi aquela que exatamente que escolheu, porque você teve tantas, eu ia vamos falar certamente disso, já me esteve aqui em off a dizer tanta coisa que fez, que passou, enfim, que não vale a pena estar a repeti-lo, mas há alguma coisa que já além da arquitetura, do que fez, há alguma coisa que ficou e que gostou de fazer. Sim, naturalmente que eu só tirei um curso comercial, fiquei apto a fazer contabilidade, não é? E foi essa atividade também que depois eu segui. Mas ficou de retina sempre a arquitetura?
Eu, depois, claro, nunca mais pensei nisso. Porque você hoje é um arquiteto da informática, na área da informática, na área da fotografia, também, você tem lá coisas maravilhosas em se casa. Se chamar isso arquitetura, é uma criatividade, não é? uma criação, pronto, dediquei-me à fotografia. A arquitetura é a criação, não é? Sim, pois. Por isso mesmo, você cria realmente coisas interessantes e é uma coisa que eu gostei imenso de visitar a sua casa e verificar lá coisas, montagens e fotografias e na área também da informática. É um hobby que eu é o seu hobby, é o seu passatempo? Sim, ainda é, mas o meu hobby agora, com a idade que tenho e as forças que tenho, dedico-me ao meu quintalzinho, ao meu quintal. Já agora não se pode dizer a idade, ou incomoda. Olha, amigo Amândio, o senhor é bom em contas? Eu penso que sou. Eu nasci em 1930, faça a conta. Pronto, já é fácil fazer a conta. As pessoas que nos estão a ouvir e a ver, naturalmente que já sabem a idade que têm. Vou fazer 88 em dezembro. E está aqui ainda muito bem e esperemos por muito mais tempo. Já agora, como é que encara a vida nesta uma pessoa enfim, bem vivida, com uma idade, pensa no tempo que falta, pensa muito nisso? Amigo Amândio, eu penso um bocadinho nisso, no aspecto de deixar a minha vida organizada para os que cá ficarem. Está a compreender? Penso nisso, mas não é uma coisa que me preocupa. Não lhe preocupa, não pensa no futuro, portanto, sabe, todos nós temos o destino marcado. Pois, isso... Uns mais cedo, outros mais tarde, por a lógica, bom, os mais com mais idade, mas nem sempre isso é correto, não é? Pois. A questão que eu lhe quero colocar é se pensa muito nisso, se é uma coisa que o atormenta ou nem sequer... Não, amigo Amândio, eu já lhe disse que eu não sou saudoso, penso e vivo o passado, recordo o passado, mas não sou saudoso. E o futuro, eu vivo o dia-a-dia. Quer dizer, é como esteja a ler um livro, a página, para mim, mais importante do livro, quer dizer, no momento, é aquela que eu estou a ler. As outras, é o que eu faço, também no que respeito da minha vida, embora, quando nós lemos um livro, também pensamos o que é que o autor vai fazer no final. Nós, no final, no livro da nossa vida, nós já sabemos o que é que o autor vai fazer, não é? Portanto, é coisa que não preocupa? Não preocupa, nem criar angústia, nem nada. Não. Quando chegar à altura, o que eu penso é que não sofrer. Pois, é isso. É o pensamento de todos nós. A não sofrer. Quando chegar essa hora que... Primeiro, porque se eu estiver a sofrer, faça sofrer os outros. Isso é a única coisa, a angústia que tem. Sim, é isso que me preocupa. De resto... Eu tenho ouvido alguns amigos seus, que você bem conhece, que uma das coisas que dizem é que você é muito brincalhão, é uma fonte de inspiração, motivação, de justiça e que com o avançar da idade não muda. Não, mas continua na mesma. Então são corretos, os amigos realmente conhecem-no bem. Pois, se eles dizem isso é porque conhecem. Esse estado de espírito é uma coisa, você está sempre com graceiros, sempre na brincadeira, sempre com piada. Isso tem origem, é herdado de alguém? Olha, amigo Amândio, eu não sei. O meu pai, praticamente, nunca cheguei a saber o íntimo do meu pai. Quer dizer, eu confesso que não convivi assim como eu convivi com os meus filhos. Nunca convivi assim com o meu pai. O meu pai também teve dificuldades na vida, não é? Ele tinha uma grande orivesaria em Valbom, foi na crise, teve que emigrar para o Porto, arranjar a vida dele, de maneira que ele estava sempre muito ocupado e não tinha contato muito com a família. De maneira que eu não sei se o meu pai também era assim, eu não sei.
Mas pronto, esse é o prazer que sente é realmente fazer rir os outros? Não é isso. Sim, eu gosto de ver as pessoas bem dispostas. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Não é rir, provavelmente rir, não vamos rir por tudo e por nada. Gosto de ver as pessoas bem dispostas e preocupo-me, por exemplo, com a minha esposa, se ela está triste, eu gosto também de fazê-la ficar bem disposta, não é? De resto... Mas essa alegria, naturalmente, às vezes também tem quebras, de tristezas, não é homem de... Não sou homem. Há ocasiões que posso estar assim um bocadinho revoltado com situações que me provocaram mal-estar. Há ocasiões, por exemplo, tive um indivíduo que me bateu com o carro por trás e tipo pirou-se, fugiu. A gente fica nessas alturas assim, ficamos assim revoltados. Mas pronto, o tempo passou, encarou o livro, virou-se a página e pronto. Pelo menos jogou pragas. Quer dizer, encarei as coisas. E tenho pensado uma coisa que à primeira vista uma pessoa pode pensar que é mau. Eu disse, não, isto aconteceu, é que tinha que acontecer. Então, eu ponho outra questão. Você é um homem tolerante, porque está a ver, é tolerante, e como é que encara, como é que consegue viver num mundo que cada vez é mais intolerante? É exatamente ao contrário. Olha, amigo Amando, eu, enfim, quando era mais novo, ainda convivia muito para ali e para lá, mas hoje estou mais fechado na minha concha. E como eu não tenho possibilidades de mudar o mundo, limito-me a viver o meu dia-a-dia, enfim, até quando posso. Está a compreender? Exatamente. Portanto, é a coisa que não... Não, quer dizer, não... Já não está para aí. Já não estou para aí, está a compreender. Há uma expressão dita por um poeta aqui, nosso amigo valbense, que é o António Bastos, não sei se conhece, ele tem um irmão que é o Silvestre Bastos. Silvestre e o António, são os dois, os dois poetas. E há uma frase que ele diz que eu achei que eu tenho aqui para você comentar. Isto é na sequência da idade que vai tendo, ele também tem quase a sua idade. Tem, o Silvestre. O António. O António é mais velho. O Silvestre é mais velho. Ainda escreve, ainda está a escrever outro livro. Eu tenho, eles mandaram-me. Ele diz isto que tem muita lógica. Viver é a única coisa que não dá para deixar para depois. Pois. A vida é efêmera e passageira. Daqui a nada iremos perdê-la. Como encara? Portanto, é assim que encara a vida? O cúmulo? Ele aqui diz exatamente que viver é a única coisa que não dá para deixar para depois. Você não deixa nada para depois. Tem que viver o dia a dia. Mesmo ainda agora, quando começo uma coisa, gosto de acabar. A perceber? Se eu vejo que não a posso acabar naquele prazo que eu penso, não a inicio, está a perceber? Só quando penso realmente que sou capaz de acabar, então inicio. Acha que alguém lhe deve pedir desculpas ao longo desta vida? Por mim, não. Isso mostra bem. E ao contrário, acha que ficou por pedir desculpa a alguém? Sim, eu já alguém a quem, não sei, não me lembro. A única pessoa que eu me lembro que tenha pedido desculpa é a minha esposa. Estamos numa vida que as pessoas, digo isto porque as pessoas hoje em dia é fácil descartar as pessoas com uma capacidade tremenda. Sim, isso também é um molde da sociedade atual. Acha que é uma situação que devia realmente repensar um pouco mais? É realmente isso. Não sei o que é que se passa nesta sociedade atual. Vive-se também numa azáfama constante, numa incerteza. Não será isso também? Amigo Amândio, não sei se será bem assim. Eu sempre vejo a juventude nesses festivais, todas ali a cantar e a pular e tudo. Eu não sei que vida é essa, pá. Não sei onde é que essa juventude... Acha que a juventude só pensa nisso? Mas também o futuro dela não é muito... Eu acho, quer dizer, é o que eu vejo na televisão. Não sei se é realmente o que a televisão mostra, se é realmente aquilo ou não sei. O que aquelas pessoas que lá estão a juventude, e você tem netos, naturalmente também vai sentir isso.
a juventude hoje vive também num mundo de incerteza, tira Isso. cursos superiores e muitas vezes vai para o desemprego. Pois. Isso também não é uma forma de tormento e de alterar Sim, um pouco a também sociedade que é vivemos? possível que seja isso. É possível, é o que eu digo, o 25 de Abril trouxe coisas boas, mas também trouxe coisas más, não é? Vamos agora falar um bocadinho mais de política. Você disse, mas o Vicente Abril trouxe virtudes, e uma das virtudes foi que lhe possibilitou a ida para a autarca, foi elemento da Junta de Freguesia de São Cosme, Gondomar São Cosme. Aqui gosta-se de ser Gondomar São Cosme, não é? Primeiro é Gondomar, depois é que é São Cosme. Sim. Então qual é a sua ideia? É primeiro São Cosme e Gondomar ou é? O que é? A minha foi primeiro na freguesia. Primeiro é a freguesia que se diz, depois é que é o Conselho, não é? Pois é o Conselho. Mas aqui normalmente em São Cosme gostam que se diga primeiro São Cosme e depois é que... Não, primeiro São Cosme e depois é que é Gondomar. Sim, Ou São primeiro Cosme. Gondomar. Não, desculpa, estou a trocar tudo. Sim, Primeiro Gondomar, depois São Cosme. Depois São Cosme, sim. Pois é. Primeiro é São Cosme e depois é que é Gondomar. Ou é primeiro Gondomar e depois Mas São Cosme. que a respeito... Porque é normal uma pessoa que mora em São Cosme não gosta de dizer que é de São Cosme, diz que é de Gondomar. Eu noto isso, Eu, nota-se para isso. mim, E há não faço essa diferença nem essa distinção. vir- Eu sei, eu Ver quando leituras, digo, eu é. sou de São Cosme de Gondomar, São Cosme de Há Gondomar. muita gente de São Cosme que põe assim, Gondomar entre parentes São Cosme. Vê-se É natural. a própria União de Freguesias traz isso. Isso é natural. A União de Freguesias de Gondomar entre parentes São Cosme, Palbão e Jubim. Então, qual é a freguesia? Não é, A freguesia é São talvez Cosme. por ser sede do Conselho. Julgo que é por ser sede do Freguesia Conselho. é São Cosme. Pois, mas talvez por ser a sede do Conselho eles gostam de dizer... É natural. Mas isso para mim não... Eu acho que isso não deve ser uma... Não deve estar lembrado, não é uma coisa Hoje, que é para mim, recorrente hoje em dia. Não é. Você diz sempre que é de São Cosme ou... Não, amigo Amândio, eu digo que sou de Valbom. Eu sei que é de Valbom, mas mora em São Cosme agora. Qual é São Cosme agora? Agora mora em São Cosme. Eu Gondomar São Cosme, ou São Cosme Gondomar, para mim é diferente. Foi uma coisa que eu nunca pensei. Mas olha que é uma coisa que serve para debater aí, para servir para um debate aí. Para mim, tanto vale ser Gondomar de São Cosme que São Cosme de Gondomar. Mas pronto, fala-me um bocadinho da sua passagem política pela Junta de São Cosme. São Cosme, na altura era a Esteve lá, Junta Freguesia. fez o mandato, não é? E eu não fui presidente, Claro, eu sei que eu fui elemento da Assembleia Municipal. Freguesia. Da Junta de Freguesia. Depois mais tarde é que foi da Assembleia Municipal. Depois é que foi para a Assembleia Municipal. E essas passagens marcaram-no, disseram Olha, alguma marcaram-no, foi realmente uma aprendizagem de conhecimento da mentalidade de muitas pessoas. Eu, pela passagem pela Junta de Freguesia, junto à Assembleia de Freguesia, tive lá amigos do Partido Comunista e do Partido Socialista e do meu partido. Alguns do meu partido eu pus de lado e fiquei amigo de indivíduos do Partido Socialista e do Partido Comunista, se bem que o do Partido Socialista hoje ainda tenho contacto com eles. O do Partido Comunista é que eu nunca mais o encontrei. Mas eu acho que aquilo que era eu cheguei a ser o presidente da mesa e qualquer proposta que se apresentasse, seja de que partido fosse, a gente discutia a proposta. E depois o voto, a gente se votava contra ou votava a favor, dizia, enfim, porque é a razão do seu voto. E as coisas, aquilo foi um mandato excelente. Porque eu acredito que, em termos de partidos, as pessoas que estão nos partidos, há de tudo. Há aqueles que servem e há aqueles que se servem. Aproveita-se. Mas isso não é só nos partidos, é nas empresas. É de todo lado, é todo lado. E cada vez mais agora se vê isso. A corrupção... Se bem que não sejam a maioria, mas é um número... bastante importante que pode e destabiliza a vida política no nosso país. É esse o problema. E o senhor sabe que eu sou militante do PSD, desde 1974.
porque foi, pronto, na altura eu li os programas de todos os partidos Sacarneiro, e achei que foi aquele que, pronto, que estava mais Era, na minha era maneira. o indefetível do Sacarneiro, não é? Mas eu acredito que em todos os partidos, todos os programas que eu li, tinham coisas Boas. não é? Não tem nada. Todas Todas têm boas, boas. também tinha que ser, não é? Pois, tem coisas boas, mas tem outras coisas que eu achava que era impossível ser execuíveis. De maneira que eu, no programa do Partido Social Democrata, no PPD... Na altura era o Sacarneiro, não é? Isso também Sim, mas cativava. não foi pelo Sá Carneiro que eu como Eu filiei... julguei que fosse para a maior parte das pessoas na altura. Eu gostavam dele. não me afiliei no PPD por causa do Sá Carneiro. Veio um indivíduo ter comigo e tal, então deixe-me ver o programa do partido, procurei o programa do Partido Socialista, do Partido Comunista, e havia outro que eu já não me lembro qual era o partido, e eu li-os todos. Estive a comparar e tomei esta decisão. Mas reconheço que se aproveitasse um bocadinho de cada um fazia-se um grande e programa. seguisse um programa político, aquilo seria o ideal, está a perceber? Portanto, seguiu e manteve-se fiel sempre. mantive. Depois, portanto, foi elemento da Assembleia de Freguesia, tinha aquelas sessões, não era, digamos, um elemento ativo, muito ativo. Depois passou para a Assembleia Municipal, já as coisas eram mais, enfim, do âmbito mais Mas olha, mais a passagem pela Assembleia Municipal foi um fogo-fato. Foi pelo seguinte, eu conto que logo na primeira Assembleia, que era a Assembleia da Instalação, chamamos assim, foi o primeiro ponto, era a discussão do regimento da Assembleia. E quando o Presidente da Mesa deu o ponto de discussão, eu fiquei assim, mas o regimento, eu nem sequer conheço o regimento atual. Porque assim, então perdi a palavra e disse ao Sr. Presidente que propunha que a Assembleia fosse adiada ou que se distribuísse o regimento atual, porque eu desconheço e que certamente os novos elementos que entraram agora também desconhecem e realmente seria interessante mas discutir e aprovar aquilo com conhecimento. Exatamente. A proposta foi posta à aprovação, automaticamente reprovada pelo Partido Comunista e por outro partido. Só aprovou por parte do PSD e a proposta foi rejeitada. Mas uma coisa importante é que o Presidente da Mesa, que era Partido Socialista, disse: o Sr. Deputado, a sua proposta foi rejeitada, mas a Mesa toma em consideração e vai ser adiada a Assembleia para ser distribuído o regimento. Está a ver? E depois aquilo, mas é que esta coisa sistematicamente votar contra, quer do partido da esquerda, quer dos partidos do PSD, era uma coisa. E eu isso, pá... É a parte negativa que você não está. E a parte positiva? Havia algo positivo, ao menos? Não, quer dizer, ali não encontrei nada positivo. E foi daí que eu comecei a afastar. Tanto mais que pedi a suspensão de mandato durante meio ano e não pus lá os pés. Depois voltei e houve lá uma proposta, já não me lembro qual era o teor da proposta, em que ela foi votada não por unanimidade, houve lá um voto contra, o meu. E depois havia lá um amigo lá do Partido Socialista, a Samara Jacir, porque você votou uma proposta daquela, você votou contra. Opa, olha, eu votei contra por isto, assim, lá contei o que se passou. Pronto, está a perceber. Como é que vê hoje em dia a política em Gondomar? E até do país, mas mais em Gondomar, que é até onde eu... Olha, amigo Amândio, o que eu digo, eu estou completamente afastado disso. Mas vê alguma coisa, para onde passa, vê desenvolvimento, vê progresso, vê retrocesso. Sim, quer dizer, pelo menos na minha rua, eles fizeram um pavimento. Não devia resolver a sua rua. e não sei, quer dizer, há alguns melhoramentos que se fizeram, não é? A sua rua, pelo menos, agora está mais alargada. Mas o problema é o estacionamento. Havia de haver ali
enfim, Eram terrenos da frente da legalizar ali o espaço. estacionamento, não é? Porque os carros estacionam em cima da passagem dos peões e é tudo. Mas Claro, não tem havido assim muitos problemas. Ficou melhor porque você agora consegue ter a sua viatura com mais facilidade lá na rua. Portanto, Bem, não sei, se estiver um carro estacionado à frente sim. do meu portão, já tenha acontecido, eu tenho ali fazer manobras e mais nada. É mais complicado. complicado. Mas pronto, nós estávamos a falar, não estávamos a falar na sua rua em particular, mas assim no Conselho. Obviamente que Meu comando, passaram aqui, desde que você esteve lá, passaram muitos presidentes, Arlindo Neves, Malíba Lira, engenheiro Álvaro de Sousa, o Alberto Loureiro, o Marco Martins agora. O que é que acha de tudo isto? Portanto, foram presidentes que marcaram, tiveram a sua passagem e estão a... Olha, havia um presidente, quando eu era presidente da associação, que eu me dei muito bem com ele, que era o Luís Araújo. Esqueci-me dele, foi o primeiro. Esse era um excelente homem, exatamente. Eu dei muito com ele, eu quando chegava lá, ele mandava logo entrar para o gabinete, discutíamos, falávamos e tal. Foi o presidente com que eu mais... O resto não teve assim antes. De resto, assim, com o Álvaro de Sousa. O Álvaro de Sousa... Era um bom técnico. Vem lá, pôs lá o barro do... Aquele barro lá, foi ele que ele era do Fundo de Fomento da Habitação. Sim. E conseguiu aquele barro. E eu tive umas certas dúvidas daquele barro enorme, mas felizmente as pessoas integraram-se na freguesia, as pessoas habitantes. E havia uma coisa lá que os jardinamentos, os jardins à volta, aquilo estava tudo arrebentado, estragado e tal. E eu um dia disse ao fulano, vocês arranjem uma equipa para andar a arranjar os jardins constantemente. Eles arranjam outra vez, que eles acabam por se habituar a ver os jardins bonitos. E a pessoa vê aquilo bandalhado, continua a ser bandalhado. Não? E agora, realmente, os jardins estão os próprios habitantes de lá, já tratam eles próprios dos jardins. Falando das festas do Conselho, daquilo que é do seu tempo, e eu também me recordo que era o seu Rosário antigo e o seu Rosário moderno. O que é que acha destas mudanças? Amigo amante, gosta mais do antigo ou do moderno? Sei lá, eu na altura das festas do Conselho... Fiquei em casa. E havia a geminação de Gondomar. Isso era muito bonito, eu também cheguei a participar nisso. E eu cheguei a participar num conteste de rádio amador, também é verdade. Tenho essa hobby da rádio amador. E a agroindústria também fiz parte da agroindústria. Também cheguei a fazer parte. Sim, é verdade, a gente também se encontrou lá, exatamente. A agroindústria era realmente uma coisa engraçada. Para a época, na altura, isso agora se calhar não tinha o efeito que teve na altura, porque era Pois, é que eu quero dizer. Hoje a feira que é feita é realmente também de grande envergadura. Pois, já tem o pavilhão multiuso e tal. É um ambiente diferente. É diferente. É diferente. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é diferente, é uma coisa diferente. Quer dizer, era um ambiente próprio daquela altura e que as pessoas assimilaram. Hoje já é diferente. Bom, já passamos mais de metade do tempo e eu tenho muita coisa para lhe perguntar, portanto, está a ver que o tempo aqui é boa, não é? Bom, você foi político. Da política já vi que não se quer alongar muito, não é muito, digamos, o seu espaço. Não. Embora tivesse participado nela. Há alguma figura que o tenha feito recordar e que se recorda a nível local? A nível local? Sim, a nível de Gondomar. Portanto, algum político que o tenha marcado, que o tenha feito este tipo de facto? Amigo, mas sou franco. Ou não quer entrar nisso? Sou franco, amigo, eu não tenho, quer dizer, não me recordo assim, porque eu acho que se uma pessoa que fez alguma coisa, pronto, é das pessoas que servem, que não se serviram, e eu, para mim, acho que isso devia ser vulgar, devia ser normal, está a perceber? Sabe que hoje, na política,
as podia ser pessoas normal, pronto. têm a espinha que dobra um bocado, as pessoas que se deixam dobrar com alguma facilidade. A política é um pouco isso, mas vamos deixar isso mais se houver tempo, e voltaremos lá. Depois, vamos para aquilo que é a sua menina dos olhos, que foi a associação, você foi o fundador, propriamente dito. Se não foi, sim, foi a associação, que era Grêmio, passou a Grêmio, na altura, lembro bem do Grêmio, depois passou a associação, é na altura a transformação de Grêmio em associação. É na altura que você entra. É na altura isto que eu lembra-se de data, está recordado disso? Não sei se foi 1977 ou 78, mais ou menos. Foi logo após após o 25 de Abril. Abril. A partir daí, sei que o senhor era um homem extremamente ativo na associação, e a associação começou a tomar mas foi difícil esse período, aliás. Foi, amigo Amando, é como eu disse, eu quando meto umas coisas gosto de as acabar, não é? E pronto, aquilo que estava o Grêmio, era o Grêmio, e eu, daquilo que eu sabia do Grêmio, era uma coisa inativa, que não fazia nada pelos seus associados, nem sei quantos associados tinha de ter poucos, estava situada num tugúrio, chamemos assim, e eu então, quando fui para a direção, uma direção nomeada, não eleita, porque aquilo foi, enfim, as pessoas reuniram-se e propuseram, porque depois houve associações, e nessa altura havia um presidente que me indicou como secretário, e éramos 5 pessoas. E é claro, fomos para lá e, entretanto, a coisa estava... Enfim, estávamos a estudar o problema e, entretanto, o presidente adoeceu e os meus colegas indicaram-me para eu presidir. É claro, eu, como presidente da associação, tinha que fazer alguma coisa. E então propus aos meus colegas que era preciso arranjar um funcionário com um certo conhecimento para nos ajudar, porque não se podia, porque na altura era o secretário que tinha que redigir as cartas para o funcionário que estava a escrever. E a partir daí que aquilo começou a... Depois, entretanto, veio esse funcionário, que era um colega meu que andava comigo no Escola Oliveira Martins, tinha vindo de Angola, dos retornados, e eu falei-lhe e ele foi para lá. Foi para lá ele e a filha também. Eram os únicos funcionários e depois os outros 2, eram 4, na altura 4 funcionários. Um acabou por sair e depois acabaram, ajudei-os a sair. Um até foi para os tribunais ou qualquer coisa, para o funcionário de justiça. E ficou o Araújo, que era o Araújo, Zé Araújo, e a filha como a secretariar. E pronto, aquilo tivemos que mudar, procurei mudar de sede, porque aquela sede não tinha condições, alugamos um primeiro andar e dali, então, as cotas não davam para mais, eram 3 escudos e 5 escudos por mês. Começámos a fazer um boletim, arranjámos uma stencil, uma máquina de stencil, batia-se as coisas à máquina, começámos a fazer ali um boletim, a mandar para os sócios, a distribuí-lo e tal, e aquilo foi indo, os sócios envolvidos, chegámos a ter, salvo erro, 1.400 sócios. O que era excelente. Na volta disso. Entretanto, lá perto da associação onde estávamos, começaram a construir uns prédios, e eu falei com o empreiteiro se ele vendia aquela parte, aquela área que ele estava a construir, que era uma loja grande, uma área ainda bastante considerável, e se facilitava o pagamento. E ele disse, senhor, era um rapaz amigo, ele já morreu, infelizmente. E até o que ele foi-se construindo, foi construído para a associação. E ainda depois também eu pedi-lhe que fizesse uma cave, que ele descavou aquilo tudo para fazer uma cave para arquivo, que era era o arquivo. E assim foi. Claro, não tínhamos dinheiro. Na altura aquilo ficou por uns
9.000 e tal contos, assim. E nós tínhamos na Caixa 900. Isso era exatamente a local onde específico, localiza melhor o sítio. É na Rua Marcos dos Santos. No Marcos Santos, que é por trás da Câmara. Por trás da Câmara, exatamente. Sim, por trás da Câmara. Não é a que atual, a que lá está? Não é a atual. A atual já não estava lá. Já estava lá, exatamente. De maneira que houve colegas que se assustaram até. Assustaram-se, mas eu e o vice-presidente, que foi um braço direito, que é o Nuno Coutinho, foi enfim, os dois, andámos a fazer, criámos uns certificados de empréstimo, não é? De empréstimo, e andámos a pedir aos sócios que colaborassem. E então subscreveram. Os sócios que subscreveram 100 mil escudos, 100 contos, ou 50, outros que puderam, tal. E então aquilo era sorteado mensalmente, à medida que íamos, fomos pagando, amortizando, enfim, e a associação foi-se desenvolvendo, e devo dizer que a Associação Comercial Industrial Gondomar foi a primeira associação a estar informatizada. Você tinha uma visão já do futuro, já até informatizada. Havia às vezes, foi a primeira do país a ser informatizada. E eu, que eu tenho conhecimento, que eu não me lembro que hoje em dia, para eles já não estão lá todos, de certeza, agora já tudo mais, alterou-se tudo. Naturalmente, claro. Depois comprei computadores, compraram-se computadores porque começámos a fazer a escrita aos pequenos comerciantes, que não era escrita organizada, e isso desenvolveu-se de tal maneira que eram 14 funcionários que lá tínhamos. Os 14 era já uma empresa, já é razoável. Enfim, pronto. O que é certo é que depois veio uma lei que as associações que não podiam prestar esses serviços aos associados. E aquilo foi acabando, não é? Então, as contabilidades ou apoio. Então o que é que faz hoje uma associação em relação aos empresários? Não dá apoio? Hoje não sei. Não sei, porque na altura, é verdade, na altura, quando lá estive, contratámos um advogado para prestar assistência aos associados. O associado tinha qualquer problema, não pagava mais nada, ia lá, marcava a consulta. Exatamente. E tínhamos esse advogado. Creio que esse advogado ainda hoje é o mesmo que está na associação, creio que ainda é o mesmo. Esteve lá quantos anos já agora? Como presidente foram 17 e como secretário 13, foram 20 anos. Foi uma vida, 20 anos. E depois, meu amante, não foi ir a reuniões. Às quintas-feiras reuníamos, não foi só isso. Claro que não foi. Ia lá, perdia não. Tinha obrigação de lá ir orientar e tudo, enfim, porque a minha preocupação era pagar a sede. Tinha aquele compromisso de pagar a sede. E assim foi. É claro, quando a sede foi paga, eu disse aos meus colegas, está na altura de eu descansar. Então, eu vou pedir, como fiz na Assembleia, vou pedir meio ano de dispensação de mandato. Pronto, lá fui, dediquei-me à contabilidade em casa, tinha um escritório de contabilidade, enfim, lá foi, meu filho depois também tirou o curso contabilista, também foi para lá, minha filha também trabalhava lá. Passado meio ano, eu regressei, e então, algum problema? Não, tu estás a ver que eu não faço falta nenhuma. É uma boa maneira de ver as coisas, de sair. Foi uma porque, amigo amante, eu se quisesse, ou se me quisesse servir, ainda hoje era presidente da Assembleia. Acredito que sim. E como é que vê hoje? Hoje em dia está tudo modificado, os presidentes até, segundo sei, ganham, têm vencimento. São os elementos da direção são remunerados. São remunerados. No seu tempo não havia nada disso. Não. A única remuneração que eu tive, houve uma altura que eles me propuseram que eu que a associação pagasse 60 escudos por mês. Mas eu, passados uns meses, não me sentia bem.
Não me sentia bem e disse, meus amigos, eu tenho paciência, mas eu não quero receber isto. Hoje em dia não é fácil encontrar isso. A única coisa que eu recebia, que também achei que era uma justiça, havia muitas deslocações a todas as outras associações, Amarante, Felgueiras, Vila da Gaia, enfim, chegámos a ir até Lourosa, sim, Lourosa, cheguei a ir também a Coimbra e a Lisboa. Pagavam era a deslocação, o quilómetro, era o quilómetro, pagava que eu ia com o meu carro, não é? Pagava-me a deslocação ao quilómetro. Hoje em dia a Associação de Comercial e Industrial de Gondomar tem uma sede espetacular, tem um auditório, tem tudo que é de bom. No seu tempo não era assim, com certeza. Não, porque a nossa sede, a primária sede que nós compramos, foi tudo fruto do trabalho dos associados. Sim, não houve subsídio nenhum da Câmara, nem nada. Como é que analisa hoje a Associação, o trabalho que ela desempenha? Acha que tem feito o seu papel? Olha, amigo, daquilo que eu sei, o pessoal, não tem o pessoal que tinha, hoje creio que ela se limita à formação profissional, a curso de formação. Julgo que é isso que é o rendimento que tem. Eu não sei, em termos de cotização, não sei. Até porque o setor empresarial em Gondomar também está muito baixo, reduziu imenso. Na sua altura, talvez houvesse mais empresários que há hoje, acho eu, não sei se estou a dizer mais, não é? É que na altura nós dávamos alguma coisa aos sócios. E, por exemplo, o setor das carnes. O setor das carnes era um setor unido e que também contribuiu muito para que se adquirisse a primeira sede para a associação. Inclusivamente, nós tratávamos, portanto, eles faziam as matanças no matadouro e as peles eram vendidas, cada um fazia o negócio das peles com as fábricas de cortumes. E então nós conseguimos que todos eles se reunissem e havia uma lista do matadouro das peles de cada um, e eu tinha um programa na associação em que fazíamos o contrato da totalidade das peles com as fábricas de cortumes. Portanto, discutimos ali e fazíamos depois a distribuição das vendas por cada talhão. Isso hoje não se faz. Hoje não há essa ligação entre a associação e o empresário. Os talhantes começaram a desaparecer também, então não há nada. Também há pouca... Que eu saiba, não há nada disso. Portanto, na sua passagem pela associação, aquilo que lhe ficou mais na alma, que lhe ficou mesmo que gosta de recordar, foi a compra da sede. Sim, foi um ponto alto da sua gestão. Acho que foi uma coisa, enfim, que deu o passo para a sede atual. Porque, claro, aquela sede foi cedida à Câmara, a Câmara na altura, pronto, também entendeu que a associação que devia ter um edifício melhor e conseguiu também subsídios, aquilo foi com subsídios da Câmara e do Estado, que foi feita aquela sede, não é? De maneira que está bem, está certo, não é? Na altura imaginar, enfim... Há de seguir as diferenças de uns anos para os outros, também, não é? Foi preciso andar e marchar para conseguir... Andarem a cotizar, a bater às portas, a fazer quilómetros, como você me disse, não é? Para arranjar... Bom... O que é que gostava de ver, que de ver feito depois deste tempo todo, dessa passagem? O senhor já é um homem vivido, bem vivido. O que é que gostava de ver em Gondomar, que não está e que devia estar? Não sei, talvez um parque, sei lá, para as pessoas onde se reunisse, um parque, mas em condições. Há ali em frente ao multiusos, há ali uma coisa. Mas há outros terrenos... Ali, não sei, fazer ali um estacionamento. O estacionamento em Gondomar é difícil. É difícil, não é? É difícil
e devia-se fazer A estrutura urbana, o meio urbano também é complicado, não é? Pois é complicado, mas você perguntou aquilo que eu gostava de ver. Eu gostava, se é possível ou não. Antigamente juntavam-se as casas umas às outras, agora separam-se, não é? Antes colavam-se casas umas às outras, basta ver aí a urbanização. Outra coisa que eu gostava de Gondomar, dado que o meu processo de mobilidade vai se tornando mais difícil, era que o metro viesse aqui para Gondomar. Isso era outra coisa que eu gostava. Há alguma referência que tenha a pessoa a nível nacional que gostasse? Penso que o Sá Carneiro é uma delas, não é? Naturalmente. Como? Uma personalidade que o marcasse, que gostou imenso de ver. Podem estar no número dos vivos, pode já ter morrido, seja quem for. Tem alguém assim que eu gostava, que goste particularmente, ou que gostou particularmente? Uma coisa que eu gostava era de que o Sá Carneiro tivesse podido demonstrar de que era capaz. Mas infelizmente não conseguiu. Isso é o que eu tenho pensado muito, porque eu analisar o Sá Carneiro é difícil, porque ele pouco tempo teve exatamente. É uma das coisas que realmente que eu gostaria, porque hoje éramos capazes de pensar diferente do que se pensa hoje do Sá Carneiro, não é? Que ele não teve oportunidade para se demonstrar. Podia ter feito boas coisas que não podia não ter feito, não é? Portanto, e a nível do país, acha também que como é que analisa tudo isto? Já vi que se sente um bocado apreensivo em relação a esta turbulência natural que se vai havendo. Olha, amigo Amândio, eu não sei, quer dizer, eu já passei por várias crises. Por isso mesmo é que eu estou a perguntar para um homem já bem vivido. Passei pelas crises, enfim, não sei se voltar outra crise como já tivemos duas, não é? O que é que isto vai ser, não é? Tem um futuro, por exemplo, dos seus netos? Não sei se já tem futuro garantido ou não. Preocupa-me realmente os meus filhos, os filhos da minha filha, e esses ainda estudam, mas o meu filho são duas raparigas, enfim. Tem alguma futuro? Isso não tem conseguido. Não há garantias ainda. O emprego, não tem conseguido. E essa é uma das coisas que isso preocupa-me muito. Porque o futuro dos seus netos, não é? Pois. Bem, isso é uma preocupação. Eu, por mim, também, mais ano, menos ano, amigo Amândio, vamos encontrar-nos lá. Sente-se uma pessoa realizada? Amigo Amândio, eu acho que sim, quer dizer, eu fiz algumas coisas, pronto, que acho que mudei certas coisas para melhor. Algumas coisas. Como, por exemplo? Para a associação. Sei lá, quando estive nos serviços municipalizados, também esteve lá, também esqueci de dizer. Também foi dirigente do Gondomar Sport Clube. Também foi dirigente do Gondomar Sport Clube. Você é um homem que realmente tem certos instrumentos, certos ofícios. No Gondomar Sport Clube estive lá como secretário emprestado, não é? Foi nessa altura que eu escrevi os primeiros júniores e infantis do Gondomar. Foi o falecido Emílio Monteiro, que era diretor do Gondomar, não sei se ele era o presidente na altura, é que o secretário, que era cunhado dele, saiu e ele veio ter comigo. Eu estava nos serviços localizados, aquilo era numa sexta-feira. Não, você precisava disto, e tem que ser entregue amanhã, porque a associação dá equipamento para os júniores e para os infantis e tal. E eu lá estive a fazer aquilo, a máquina, ele fez os requerimentos e depois foi com ele à associação entregar aquilo. Foram os primeiros inscritos. Portanto, também teve uma passagem efêmera ou ainda bastante tempo no Gondomar Sport Clube? No Gondomar. Depois eu estive, como eu digo, por empréstimo, e depois foi eleito, uma direção foi eleita. Na altura era difícil arranjar a direção, houve uma reunião de sócios e foi formada uma comissão
de 20 associados encarregues de procurar elementos para uma direção. Esses 20 elementos, que não apareceram todos, reunimos na sede e aquilo estava numa altura tão difícil que nós que estávamos lá é que tomamos conta, formámos nós a direção. Era o presidente. O Valdemar, na altura, estava o quê? Nos distritais, quando lá esteve? Estava nos distritais ou na... Sim, era nos distritais. Depois agora os escalões. Terceira divisão. Depois ao Campeonato de Portugal. Já chegou a quase a vir para a primeira. Entretanto, era o presidente, era o Capela de Gens, e era o secretário. E pronto, lá comecei, eu que saber um bocado de contabilidade e tal, fazia os orçamentos, essa coisa toda e tal. E pronto, lá se conseguiu, na direção anterior, foi um orçamento de 300 contos, e eu no ano seguinte, com um orçamento de 100 contos, fizemos melhor trabalho do que a anterior, quando mais subiu a divisão, nessa altura. Mas eu também foi isso, sei lá, isso já para aí há 40 anos, nunca mais fui ao futebol. E sabe porquê? Os árbitros que me perdoem, mas a verdade era esta: havia uma comissão a angariar dinheiro para comprar os árbitros. Já nessa altura. E eu cheguei à conclusão que os árbitros, sim senhora, mas se o adversário fosse lá, sim senhora, e aquele que ganhasse, está feito, está a perceber. E depois na associação, aquele ambiente e tudo, eu acabei o mandato, nunca mais lá pus os pés, nem bem futebol, nunca mais. Era um ambiente podre. Estamos realmente já, olha, 2 minutos, ou precisamente 3 minutos, o máximo do final do programa. O tempo passa. É verdade. O domínio da mentira está está mais nos políticos ou na sociedade em si? O domínio da mentira. Onde é que acha? Acha que está nos políticos só? O domínio da mentira. Da mentira. Quem é que mente mais? São os políticos ou é já um hábito da sociedade em que vivemos? Olha, amigo Amândio, eu quando vejo uma pessoa a falar muito, tudo, eu não acredito. Uma pessoa que fala... Porque para falar a verdade são poucas as palavras. São precisas poucas palavras. Para se mentir é que é preciso falar muito. Para convencer as pessoas que aquilo que se está a dizer que é verdade. Está a perceber? Já tem necessidade de mentir. Às vezes há mentiras que se tem que mentir por uma boa causa. Não, amigo Amado. Mas nem por uma boa causa. Às vezes eu sou o apologista da verdade, seja o que for. Nem mesmo aquelas mentiras que dá jeito. Enfim, não sou contra isso. Aquelas mentiras mas digo sinceramente, não gosta, não. É uma palavra que abomina completamente. Porque, está a ver, se a gente mente, está sujeito a verdade vir ao de cima e depois ficamos comprometidos. Assim, com a verdade, a gente compromete-se logo naquela altura. Exatamente. E acabou a preocupação. É um homem de fé? De fé em que aspecto? É toda a religioso? Linha. É toda a linha. É homem de fé, acredita que o país pode sim, é claro. Sim, eu tenho sempre uma esperança de que a coisa melhore. Não, eu tenho sempre uma fé, não sou pessimista. Eu sou otimista por natureza. O que é que gostaria antes de partir, o que é que gostaria de ver concretizado? Meu amigo, só antes de partir, enfim, eu gostava que tudo ficasse melhor, não é? Que não houvesse as preocupações, que a dívida portuguesa baixasse para não haver tanta coisa, não sei, quer dizer, que houvesse dinheiro para fazer o progresso com mais celeridade do país, não é? Para bem de todos. Bom.
Muito obrigado E obrigado por essa esta entrevista. oportunidade. Eu Espero é que que agradeço. tenha esclarecido. Esclareceu algumas coisas, foi interessante, foi um prazer tê-lo aqui. Fernando Marques, que foi presidente foi presidente e foi quase fundador da Associação Comercial e Industrial de Gondomar, foi dirigente do Sport Clube de Gondomar, foi político, foi autarca, Foi direto dos bombeiros. foi diretor dos bombeiros, olha, a outra faceta, enfim, um número sem fim de coisas que realmente ficaram aqui registadas e certamente vamos voltar a falar. Foi um prazer estar convosco. Para a semana pensámos ter aqui outra pessoa, agora vamos entrar num capítulo de convidados. Aqui esteve o Amandio Couto, na condução da entrevista, e ali na técnica, o Almeida. Tenham uma boa semana e passe bem. Obrigado, amigos.